Bate-bola. Oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. O bate-bola da semana vai falar sobre tênis amador. Esquecer um pouquinho do tênis profissional que você tanto curte em casa, mas falar da sua realidade, a realidade que você joga, dos seus filhos jogam. E ninguém melhor para falar disso com a gente do que Henrique Terroni. Terroni, para quem não conhece, um jogador já de muito técnico, um treinador, jogador de muitos anos de quadra, que tem um histórico muito interessante, chegou até a jogar com o Maristério Bueno. O pai do Terroni foi um dos primeiros treinadores, se não o principal treinador da Maristério no seu começo de carreira. Então ele conhece muita coisa. Primeiro quero, Terroni, que você conte para a gente, você que escreve muito sobre tênis amador, inclusive tem uma coluna aqui no Tênis Brasil, por que se dedicar todo esse espaço ao tênis amador? Eu escrevo sobre o tênis amador, primeiro porque eu nasci dentro do tênis amador numa época que o profissionalismo basicamente não existia, né? O profissionalismo era restrito a quem ensinava tênis. Os professores de tênis eram considerados profissionais. Não havia, mesmo a nível mundial, um profissionalismo como nós conhecemos hoje. Isso começou a surgir a partir de 1968, começo da década de 70, um profissionalismo como existe hoje. Então, eu sou uma testemunha basicamente ocular de todo o processo amadorístico, como jogador, como atualmente treinador, professor, dirigente de clube, de academia, atualmente colunista. Então, eu vivi toda essa trajetória do tênis amador. Então, escrevo hoje sobre isso. E eu acho que o amador é o grande público, é o que sustenta o tênis, basicamente porque é o elemento que consome o produto, é o elemento que paga a academia, paga a aula, é o grande público que assiste, dá audiência à TV, lê sites, revistas, em suma. É o grande público que não tinha até hoje um canal de informação, porque basicamente as informações hoje são voltadas em grande parte, ou quase na totalidade, para os profissionais. Então o amador gostaria de saber o que ele faz para ganhar um jogo, por que ele não está ganhando do amigo no final de semana. Então esse segmento, por ter vivenciado toda essa trajetória, eu escrevo e é muito gratificante, tenho tido muito retorno com isso. Você viveu muito essa transição do tênis amador, como você fala, para o profissional, década de 70, né? Mas, na verdade, não é só uma questão do tênis profissional. A estrutura do tênis brasileiro nessa década de 70, 80, veio mudando quadra, mudando piso, mudando formas de treinamento, de dar aula para o pessoal. Como é que você viveu esses últimos, 20, 30 anos? Como? Dá um resumo para a gente aqui. Aqui no Brasil, a primeira grande mudança foi a criação, o nascimento das primeiras academias, que não eram chamadas academias, mas sim quadras de aluguel. Os clubes começaram a ter uma demanda muito forte, muito grande de participantes. Então, uma pessoa, na época, teve uma excelente ideia de num espaço, criar umas quadras e alugar essas quadras para a prática do tênis e, posteriormente, para aulas. Era o nascedouro das primeiras academias como nós a conhecemos hoje. Então, libertou-se um pouco, houve um êxodo do pessoal do clube, começou a lotar as academias e ali ficou sendo quase que um celeiro, inclusive para aparecimento, na época, de alguns bons jogadores, né? O tênis de hoje, como é que você vê o tênis de hoje, Terroni? Porque a gente vê que há um número de participantes, há um incremento, mas eu estou vendo uma dificuldade na parte competitiva. O tenista de amador de hoje, talvez ele não se envolva tanto na competição como era antigamente. Isso, não sei se você acha isso bom ou se ruim, como é que você vê isso? O tênis atual ele tem duas características. A primeira, realmente, é um aumento de participantes, em cima daquilo que eu falei, da mídia, da popularização através da mídia. Hoje assiste-se tênis de uma forma muito clara, em tempo real, os grandes jogadores do mundo estão ao nosso alcance. Isso facilitou muito e trouxe muito mais participantes. Hoje o tênis amador ele está, assim, vivendo um grande momento, né? Só que, por outro lado, o nível competitivo, tal qual era nos anos 60, 70, caiu muito, porque hoje os clubes ou academias priorizam a quantidade. Para um clube é muito mais interessante hoje ter 8, 10 crianças numa quadra do que, eventualmente, treinar uma ou duas para a competição. Então, eu sinto que esse lado da competição está sendo relegado.
poucas pessoas hoje, poucas crianças, e até pelas próprias dificuldades atuais de locomoção. Os campeonatos, às vezes, são em lugares fora de uma locomoção difícil, os pais relutam, as crianças já não demonstram tanto interesse. Os treinamentos hoje são voltados às aulas em grupo, são muito mais por um aspecto lúdico, recreativo, e eu costumo brincar dizendo que, infelizmente, do qual eu faço parte, os professores hoje, muitos se transformaram em animadores de aulas do que propriamente de treinadores, né? Então, sob esse aspecto, o tênis amador hoje, eu vejo até pela dificuldade de surgimento de novos valores. O professor ele é um pilar fundamental nesse processo todo, né, Teohani? Como é que você vê o papel do professor hoje? Nós estamos com uma sistemática desenvolvida, o professor hoje está mais capacitado, nós vimos essa transformação do tênis, de equipamento e tal. Como é que você vê esse papel? Eu vejo sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é realmente a dedicação, a importância que é dada hoje à capacitação, ao treinamento. Eu acho isso de uma forma absolutamente fantástica. Os professores hoje estão com uma boa vontade muito grande, estão querendo se reciclar, querendo aprender. Mas, por outro lado, a experiência, a vivência na competição, eu vejo que aí a coisa realmente pega um pouquinho. Para se passar a um aluno que tem uma necessidade de uma competição, seja ela federada, seja ela num ranking interno do clube, você tem que ter tido uma vivência dos problemas que ele vai encontrar na quadra. Quem não vivenciou isso, dificilmente vai passar. Então, se o professor de hoje tem um conhecimento de uma biomecânica muito mais desenvolvida do que era na década de 60 ou 70, coisa que talvez nem se falasse, esta vivência poucos têm, porque aqueles que têm essa vivência, o tempo vai gradativamente cobrando. Então, vão se retirando de cenário. Essa nova safra que entra, tecnicamente, academicamente mais preparada, não tem essa vivência, principalmente de competição. Então, esse aspecto é algo que tem realmente, que eu acho que há um abismo aí entre a formação atual acadêmica necessária, a reciclagem, as capacitações, perfeito. Mas e para ensinar a ganhar um jogo? Teohani, me diz uma coisa. E do outro lado da quadra, o que é que o aluno espera do professor, né? Eu lembro que você escreve muito sobre isso, né? Do papel, do que você deve cobrar, do que você deve exigir, ou pelo menos do que você deve pedir conselhos. Então, como é que o aluno enxerga o professor e como é que essa relação pode melhorar para ele próprio? São vários atributos, porque as necessidades dos alunos são as mais diversas possível. Há aquele aluno eminentemente técnico que ele quer saber o detalhe, por que o pé é 1 milímetro para cá e não é para lá. Por que aquele profissional bate de uma forma e aquele outro profissional bate de outra? Então, o professor tem que ter, primeiramente, um conhecimento técnico, estar atualizado com o tênis atual, com o mundo do tênis, as grandes competições, os grandes jogadores, ele tem que ter absolutamente o conhecimento dos estilos de todos, porque o aluno, inevitavelmente, vai perguntar, esse aluno que é eminentemente técnico. Tem aquele aluno que quer um tênis recreativo. Ele faz um tênis sem se interessar, com uma grande postura técnica, com uma grande exigência técnica por parte do professor. Esse professor ele tem que ser um amigo do aluno, dar a ele o que ele precisa em termos do exercício, do condicionamento físico, se for uma aula em grupo, das possibilidades de enturmar com os demais alunos, enfim, ser uma aula lúdica. E tem que ter, fundamentalmente, a responsabilidade, porque ele está lidando com pessoas que pagam para ter aquele momento e querem ter, segundo a sua expectativa, aquilo de acordo com ele. A responsabilidade, o profissionalismo é fundamental, está acima de tudo. Não adianta ser um grande técnico, ser uma pessoa, um bom professor, se não tiver o profissionalismo e, principalmente, o respeito ao aluno. Dar a ele o que ele busca. Para encerrar, eu acho que é uma coisa importantíssima. Como o aluno pode avaliar o seu professor? Que argumentos ele tem? De que forma ele pode ver se o trabalho dele está realmente, se o tênis dele está evoluindo em relação ao que o profissional está executando ali com ele? Eu acho que se as expectativas dele estiverem sendo cumpridas. Como eu disse, a expectativa do aluno
diversificada. Se a expectativa técnica dele estiver evoluindo, se ele sentir que ele está jogando um bom tênis, se a relação esforço e resultado está sendo compatível, ele pode se dizer que está com um ótimo professor. Se o tênis para ele está continuando a ser algo agradável, que após uma aula ele sinta vontade esperando a próxima aula, ele está tendo um bom professor. Eu acho que o cumprimento da expectativa. Eu acho que toda vez que alguém vai se dispor a aprender alguma coisa, ele tem uma expectativa de retorno, seja em que segmento for. Essa expectativa tem que ser cumprida. Henrique Terroni, queremos agradecer demais as suas opiniões, muito importantes para o pessoal em casa, principalmente para o tenista amador, e continuar contando com as suas excelentes colunas lá no Tênis Brasil. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia, amigo. Opa, bom dia. Preciso que tu me leve para pagar umas contas, tenho que fazer uma transferência para o exterior, emitir meu certificado digital e dar entrada no seguro DPVAT. Opa, só se for agora. Quer passar onde primeiro? Vamos pros Correios. Dá para resolver tudo lá. Nos Correios? Toca pra agência mais próxima. Mas é que tem uma bem ali, ó. Que bom, né? Então valeu. Valeu, Guga. Quem quer produtos e serviços de conveniência já sabe. É mais fácil ali nos Correios.